Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, gente que escreve. Bem-vindos, amigos escritores e escritoras, a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores para escritores. Diretamente de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, mandando um e-mail enquanto o Barreto falava, mas já mandei, eu sou o Rob Gordon. Rob, tá frio aí? Não, agora não, tá gostoso. Aqui esfriou, depois de 8 meses de sol constante. Tá 16 graus. Sol não tem mais aqui, cara. Aqui é chuva o dia inteiro. E é uma chuva muito estranha, porque chove e a represa não enche. Mas chove. Não enche. Mas não chove na represa. Acho que a gente devia colocar um funil em cima das áreas e levar a água pra Guarapiranga. Cara, eu tenho uma teoria que estão desviando água, né? Pode ser. Corrupção. É Brasil, corrupção da água. É. Aqui você sabe, né? O Tom Selleck foi multado porque ele tava desviando água. Eu vi. Mas aí o problema é histórico, né? Eu tava até conversando com a minha mulher outro dia sobre isso, que tem, inclusive, esse é o plot do Chinatown, né? O lance da água em Los Angeles. Justamente. É um problema histórico aí, né? O duro que é Chinatown aqui, assim, são 2 quarteirões, é muito frustrante. Você chega aqui, tem 2 dragões dourados lindos na entrada, aí você anda, olha, lojinha, acabou. Cadê o resto do chinês? Não, cara, eu ainda vou pra Los Angeles só pra conhecer Chinatown e só pra pedir pra quem estiver comigo, tipo minha mulher virar pra mim no meio da coisa e falar assim, botar a mão no meu ombro e falar, forget it, Jake, it's Chinatown. Só pra isso. Só pra isso. Olha, a Chinatown de São Francisco é muito mais legal. É muito mais legal. Era maior. Mas um dia a gente comenta o porquê disso. Mas vamos lá. O Gente que Escreve dessa semana começa em 3, 2, 1, vai! Muito bem. Vamos começar aqui o programa da semana. E o primeiro tópico é um tópico deveras útil, deveras necessário. É um tópico que muita gente, especialmente escritor iniciante, esquece e não dá a mínima, que é vício de linguagem, que são aqueles errinhos bestas que, tem revisor, o revisor vai resolver tudo. Mas é legal se você souber, né? O revisor vai ter que se preocupar com menos problemas no seu texto, você vai se sentir muito mais seguro, e se por acaso você não tiver tempo de revisar alguma coisa e um editor pedir uma coisa, você vai mandar um texto cheio de problema? Então nós vamos falar sobre alguns desses problemas, dos mais graves, os mais recorrentes, e como leitor crítico, tradutor e tudo, eu consigo ver muito disso. Eu acho muito desses erros, eu tô lendo muito no Notepad, tem muita coisa errada por lá, então vamos falar de algumas dessas coisas para evitar que você escorregue, né, na maionese nesse sentido. Rob, qual é o problema, o vício de linguagem mais problemático entre os problemas problemáticos do mundo para você? Cara, você diz como leitor ou como escritor, pra mim? O que mais te incomoda como leitor? Vamos fazer em 2 partes. Como leitor, eu acho que seria... Eu acho que seria o quê? O queísmo. Eu acho que ele me incomoda muito. Quê? É, ele mesmo. Eu tinha pensado nisso também. Eu acho que ele me incomoda muito e assim, é engraçado porque a frase ela não fica errada, né? Mas ela perde totalmente a força. Quando eu comentei a última vez que eu comentei os contos, os textos, as crônicas que o pessoal manda pra gente nos comentários do podcast. Aliás, estão mandando muitas coisas. Muitas coisas, mandem, então tem muita coisa muito legal ali, mandem sempre. Mas teve uns 2 ou 3 casos que eu comentei, por favor, faz frase mais curta, né? Porque a pessoa, eu acho que ela se empolga com a ideia e é normal isso, então é assim, eu fui até a banca de jornal para comprar uma revista do Homem-Aranha e estava sol e eu tive que ir rápido porque eu teria que pegar o ônibus para ir pro meu trabalho e eu não posso mais atrasar. Então, uma frase dessas, assim... Vira 3 frases muito rápido. Vira 3 frases muito rápido. E assim, se você mantiver uma frase só com isso, a probabilidade de você encher isso de quê é muito grande.
Porque tem duas coisas aí. E outro dia eu ouvi isso, agora eu não sei se foi um leitor meu ou se foi algum escritor que tá no Escreva Sua História, que é o meu curso gratuito. Eu realmente não sei de onde veio, mas foi alguma coisa assim, o cara falando, eu não gosto muito de livros que tenham frases muito curtas, eu prefiro frases mais complexas. Tá, aí é o que o Rob falou. O problema é que a chance da sua frase se encher de quê é gigantesca. Não que você não deva fazer frases mais compridas. O problema da frase comprida, eu acho que isso vai falar, né, vai conversar com o problema do quê? A frase comprida, ela tem que ser comprida, ela não pode ser muito floreada, isso não é regra. Quando você floreia demais, às vezes você esqueceu o que você está dizendo. Né? O Rob falou uma coisa que é chave, que é a sua frase ela tem que ter efeito. Quer ver, uma coisa que eu aprendi primeiro ano de faculdade, Rob, tava primeira aula de redação. O professor chegou, quem sabe escrever aí? Aí todo mundo levantou a mão, um monte de gente. Aí ele falou, eu vou provar pra vocês que vocês não sabem. Aí as galera, imagina, a gente sabe, você é trouxa, não sei o que, começou a aloprar o professor. Ele deu uma prova. A nota mais alta foi 2,75. Eu não preciso dizer quem foi que tirou o 2,75. Parabéns. Mesmo assim, foi um 2,75. Mas esse professor, ele falou o seguinte, cada frase, ela tem que puxar a outra. O que você disse numa frase tem que puxar a outra. Então, se elas estão obrigatoriamente conectadas, por que você vai fazer uma frase toda floreada que dura 3 linhas? Olha, a não ser que você seja realmente obrigado, que o seu texto precise disso. Você pode ter 2 ou 3 frases mais curtas que vão ser tão impactantes quanto seria uma frase grande e você não corre o risco. Porque dá para fazer uma frase de 2, 3 linhas sem nenhum quê? Dá. Só que você pode ficar rebuscado, você corre risco. E o que o iniciante faz é assim, né, Rob? Começa a dar um monte de qualificação, né? Eu fui à padaria que estava fechada, então eu vi que a mulher que vendia churros na frente da escola, que uma vez me vendeu um churro, estava aberta, então eu achei que seria melhor eu ir até lá, porque ela ia me vender um churro. Só que o churro não estava bom, então eu achei melhor ficar em casa. Só que a minha mãe me chamou. Você vê, são várias ideias. É o que o Rob disse. Você acaba colocando várias ideias numa mesma frase, porque o que é isso? Quando você solta um que nesse sentido, ele vai puxar uma informação nova. O que ele sempre agrega, ele vai trazer mais. Então fica e fica um saco de ler. E isso a gente aprendeu no jornalismo, né? O jornalismo evita o que o máximo possível, né? Só um parênteses, rapidinho, depois a gente volta para vício de linguagem, mas isso que você falou, que te falaram, o cara falou assim, eu não gosto de texto com frase curta. Então, ok, sensacional, é seu gosto pessoal e tal. Só que você não pode menosprezar um texto de frase curta, porque você tem gêneros literários que praticamente exigem uma frase curta. Por exemplo, se você pegar a literatura policial noir da primeira metade do século XX lá nos Estados Unidos, então é Dashiell Hammett e Companhia Limitada, Falcão Maltese e tal, cara, aquilo é uma narrativa completamente seca, né? E tem muita frase curta porque é o universo da coisa. Saindo um pouco disso, indo pra ficção científica, eu li um livro esse ano, foi um dos livros mais legais que eu li esse ano, era um livro que eu tava namorando há bastante tempo e eu peguei esse ano pra ler. Eu li ele em inglês porque eu não achei ele em português aqui, eu sei que ele saiu. Cara, desculpem, eu não lembro o nome do autor, me deu branco agora. O livro virou filme com o Jude Law e tal, é o Ripple Man. Negócio de tráfico de órgãos e tal. Eu já descobri aqui o nome do autor. Ele é narrado em primeira pessoa. Não, desculpa, o nome o filme chama Ripple Man. O livro chama Repossession Mambo. É o Repossession Mambo, exatamente. E eu achei muito legal. É o com Alice Braga, né? Isso. Eu não sei porque eu tô com Garcia na cabeça, se tiver. Não, eu tinha o diretor Garcia. Não, o livro tá certo. O livro é do Eric Garcia. Isso, Eric Garcia. Eu tava aqui entre Eric Garcia e Brian Garcia. Eric Garcia. Cara, o livro, apesar dele ser é que a influência do Brian Dennehy é incontestável. Verdade. Se o filme fosse um supercine, teria o Brian Dennehy fazendo o advogado bêbado que recupera a honra naquele caso em algum momento. Aliás, sabia que o zelador do meu prédio parece muito o Brian Dennehy, cara? Foto até o final da semana, por favor. Até o final da semana. Vou tentar. Então, não quero chegar. Cris, olha pra mim, né? Esse livro, ele é, apesar dele ser uma ficção científica nos moldes Blade Runner, ou talvez seja justamente por causa disso, ele é uma história no ar. Tá? Porque Blade Runner é uma história totalmente no ar, né? Com todas as referências no ar e tal. Apesar de que há teorias, eu tinha um professor na faculdade, e eu não vou me alongar nisso agora pra gente não perder o fio da meada, que Blade Runner, na verdade, era um western. Vamos falar disso em outro programa. Me lembre
lembra disso, Fábio. Eu concordo com o seu professor, em vários aspectos, a gente fala depois. Mas então, ele tem todo aquele clima no ar, né, de ficção científica no ar, tipo Blade Runner. E ele é narrado em primeira pessoa. Cara, as frases são curtíssimas. Por quê? Porque é um personagem que ele não fala, né? Ele não tem por que falar. Ele é o típico, é o durão, expert em armas, tal, que não sabe se relacionar com ninguém. Então ele não fala, o livro é seco. Então eu acho que se você tiver frases curtas, porque você não quer se arriscar e quer por um terreno que abra menos espaço para vício de linguagem, ok, sensacional. Agora, se você acha uma história que ainda pede por isso, porra, perfeito. E veja bem, eu não tô falando pra você não escreva frase longa, isso é ruim. Pô, pelo contrário, né? Uma frase longa bem escrita é tão boa quanto uma frase curta bem escrita. O alerta aqui, né, Rob, é pra questão de, às vezes você tentar, em ambos os casos, você tem que usar quando for a hora certa, isso só você vai saber. Não tem como ninguém, nem a gente, nenhum de nós dois te falar o que é o certo pra sua história. Só que você tem que ser efetivo no que você tá falando. Não adianta nada, cara. Você vai querer florear só por florear, o editor vai pegar. Vai falar, isso aqui tá enrolando. O leitor não vai gostar. Então não é porque você gosta, vamos pegar. Se você não gostar de ler, se você achar que ninguém deveria usar frase curta, por exemplo, você nunca leria Hemingway. Hemingway era um dos caras mais espartanos que eu conheço. Se deixasse ele escrever um livro só com frases de uma palavra, ele escreveria. Ele é super curto. E aí eu peguei um café. O café tava ruim. Ponto. Depois chegou a moça e ela falou comigo sobre a vida enquanto fumava um cigarro. Ponto. E você sabe que esse tipo eu gosto de frase curta, né? Eu uso especialmente em comédia frase curta porque normalmente é um truque que eu tenho, assim. Não chega a ser um vício, é um truque porque eu faço conscientemente, um truque de construção que eu tenho, que eu construo a piada em uma frase, às vezes duas, mas em uma frase, ponto. E depois eu dou uma frase de 2 ou 3 palavras que é a piada, entendeu? Então eu levanto e corto. Você levanta e corta. Eu levanto e corto. Mas, cara, eu acho que você escrever frase curta, se bobear, é até mais difícil do que você escrever frase comprida. Porque, cara, tudo ali tem... Você não pode ter 1 grama de gordura. Nada. Tudo ali tem que funcionar pra história. Toda palavra tem que funcionar pra história. Eu não lembro quem falou isso, e desculpa, a citação é famosa, mas é mais ou menos assim. O escritor mandou uma carta de 2 páginas e falou, desculpe, não consegui fazer ela ficar em uma. Eu não tive tempo de fazer cortar. ela ter uma página. Mais ou menos assim, não tive tempo de fazer com que ela fosse mais curta, um negócio assim. A citação, ela é meio famosa, eu não lembro de quem foi mesmo, mas é por aí, porque você não precisa de tanta coisa. Porque quanto mais você faz isso, mais você corre riscos. E aí a gente, né, vamos voltar pro tema, que são os vícios. Peraí, só fazer um marketing antes, porque você viu que o pessoal tava querendo já a camiseta do Eu Trabalho no Word, né? Não, mas você viu por quê, né? Porque já teve uma camiseta, o João Marcelo, que é um ouvinte nosso e virou um amigo, a gente se conheceu aqui e tudo, ele mora no Nordeste. Recife, se não estou enganado, eu preciso saber disso. João, se eu errei, desculpa. Mas a Aline, a esposa dele, mandou fazer uma camiseta pra ele com o logo do Gente que Escreve. Isso. E eu coloquei lá na nossa página do Facebook, ela ainda não curtiu. A gente tem Twitter agora. Agora a Gente Escreve tem Twitter próprio, né? É @gente que escreve, então é só seguir lá. E então o que aconteceu? A gente falou da questão da camiseta aquele dia, e aí a Aline fez a camiseta pro João Marcelo. E agora, aí eu publiquei, falei, porra, você tem essa, agora eu trabalho no... Tem que ter as versões. Eu trabalho no Word, eu faço um freela no Final Draft e... Então, e tem uma que eu quero fazer, eu já queria mandar fazer há muito tempo, que tem aquela frase que é assim, né, que eu acho extremamente correta, né, escrever é a arte de cortar palavras, né. Isso é legal. E eu queria fazer uma sem o A e sem o cortar, entendeu? Tipo, palavras cortadas, ao acaso, assim. Escrever é arte de palavras, sabe? Ou algo assim. Ela tem que perder o sentido. Escreve e corta a palavra. Ela tem que perder o sentido, assim, tipo, escrever é a de palavras. Um negócio assim, só pra dizer, olha, eu cortei aqui uma qualquer e foda-se. Entendeu? Então eu escrevo.
Então, voltando para a pauta, a questão que a gente começou a falar, a gente saiu do vício de linguagem e foi para falar essa coisa da frase curta, porque é o seguinte, é uma questão de segurança às vezes, né? Por exemplo, se você, na hora de revisar, é muito mais prático você revisar uma frase um pouco mais curta, uma coisa de 1 linha e meia, do que se você tiver que revisar uma frase contínua de um parágrafo. Você pode ter problema de concordância, você vai ter problema com queísmo, de repente. Você pode ter mais problema com vírgula. E você vai ter muito mais problema com verbos, né? Sempre lembrando que você não tem só o vício de linguagem. Quem escreve tem o vício de revisão. Então, às vezes, você já revisou 3 vezes o seu texto. Cara, o seu texto tem um trecho que está horrível, só que você não está enxergando mais. Você já está viciado naquilo. Então, é interessante você ir com trechos mais curtos, trabalhar de forma mais curta, para que fique mais fácil você analisar. Por exemplo, uma vez eu deixei passar, eu estava fazendo uma revisão, eu falei, vou testar um negócio com o cara que eu estava trabalhando. Depois eu arrumei, claro, mas eu falei, vou ver o que está acontecendo. Tinha 2 verbos a ver no lugar errado. E de forma errada. E isso é uma das coisas que eu considero um dos maiores os erros mais bizarros que existe. É você errar o verbo haver no presente. Sim. Aquele bendito AH. Naquele H. Tem a porcaria do H. Aí, cara, não, eu escrevo há tanto tempo. Não, falta um H. Exatamente. Eu escrevo há 20 anos. Não, você não escreve há 20 anos, desculpa. Você está escrevendo há 20 anos, você esqueceu o H. Você faz 20 anos que você escreve errado. Você escreve o verbo haver no lugar errado. Então, há 20 anos, o senhor começou a escrever errado. O senhor nunca parou. E, aliás, né, há 20 anos, não há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Isso é vicião de linguagem, né? O pleonasmo. Exatamente. Então, eu deixei passar, e é o que o Rob falou. O cara já estava tão viciado no texto e tão convencido de que o texto era fantástico, ele não viu. E aí teve uma hora que eu incluí também não viu. Por quê? São coisas. É um verbo tão pequenininho, ele tem 2 letras, que é muito fácil você bater o olho, porque quando você vai revisar, às vezes você lê rápido, né? Você começa a ler, blá, 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 você quer quantidade. Não. Você tem que analisar frase por frase. E se você tem uma frase grande, cara, toma cuidado com concordância, toma cuidado com esses verbos, evita esse queísmo, faz com que o seu texto flua. Quer ver? A gente está conversando. É só pegar quantas vezes a gente usa o que? Quase nenhuma. Porque o que, ele não é falado. Não é uma coisa que gente normal fala, sabe? Então por que o seu personagem vai falar? Por que o seu narrador no livro vai ficar usando um monte de que, se quando você está contando uma história para alguém, você não fica falando que... Não, mas sabe, né, Rob? Porque quando a minha esposa estava fazendo aquilo lá, que era muito legal para ela achou que ela devia fazer não sei o quê, porque ela achava muito bacana que a gente tivesse aquele momento de falar que. Ninguém fala assim. Isso é estranho, a não ser que o seu personagem precise muito disso, no diálogo, vá dar um caráter para ele, mas o narrador não conta, o narrador não fala assim. O narrador, ele tem que ser envolvente, e quando você começa a repetir o narrador se quebra todo. Exatamente, aí a gente cai no negócio da teoria da comunicação, da faculdade, o Fábio teve, eu tive, que assim, a sua frase, ela começa a ficar com ruído, né? Ela começa a perder força, a sua ideia, melhor dizendo, ela começa a ficar com ruído, com aquela estática do que ali, ela começa a perder força. Olha, porque existe uma coisa, Rob, só te interrompendo, existe uma coisa aí nesse sentido de teoria da comunicação, que é o seguinte, que é o teste do canal. Quando alguém está fazendo uma palestra ou conversando com você, imagina quando o cara vira, você sabe, né? Sim. Você tá falando, não, então, né? Né, entendeu? 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 Né? Sacou? Né? Esse tipo de coisa é uma coisa que testa o canal. Por quê? Quando você está no telefone ou numa gravação de podcast, quando eu falo, né, Rob? O Rob vai reagir. Eu tô testando se ele tá me ouvindo. Eu tô testando se a gente tá no mesmo papo. Você cansou de esperar pela tal da função fática, né, que mostra se o receptor tá... que é quando o receptor indica que está recebendo a mensagem, e você pede a função fática, né? Tá ouvindo? Exatamente, você vai testando. Então, isso é interessante de fazer, mas isso onde é que vai acontecer? Normalmente, a não ser que você tenha um narrador engraçadinho. Isso vai acontecer no diálogo. Durante o diálogo, um dos caras do diálogo vai fazer aquilo que a gente faz, que é fazer esse teste. Né? Você entendeu? Aí o cara, não, tô aqui. Né? Tem que ter essa função. O negócio de testar o canal, ele é interessante porque aí você tem que interagir com o leitor. Só que isso você tem que ter você precisa ter um narrador muito específico para fazer isso, né? Tem que ser aquele narrador que às vezes é aquele narrador que
discorda do protagonista. É aquele narrador que o protagonista, o narrador fala assim, e o Jack Ryan gostava de batata frita. Aí na frase seguinte, não gostava não, ele tá mentindo, né? É aquele narrador que vai, isso é um teste de canal. Sim. Ele mostra, você prestou atenção? Olha, não, eu falei uma coisa, mas... Exatamente. Boa definição, Tá é um teste de canal. É um jeito mais criativo de fazer o teste do canal do que ficar forçando, do que tentar criar essa linguagem, é quase fictícia. Às vezes, isso é um problema, Rob, que aí eu difiro muito grande dos acadêmicos. Porque eles acham, né, a questão da norma culta de transformar todo o diálogo numa tese de mestrado. Não. Eu acredito muito que o fluxo, o jeito como se fala, é muito mais interessante do que ficar tentando criar esse tipo de situação forçada. É quase como se fosse uma outra língua. Sabe onde eu percebi isso? Quando eu mudei pra cá. Eu tinha um roommate na época, e aí ele virou pra mim, nossa, você fala, o seu inglês é bom, mas não é inglês. Eu falei, por quê? Ele falou, você fala bookish. Bookish eu falo língua de livro. Você fala como se fosse um livro falando. Entendi. Você fala livrês, né? Eu falo livrês. Porque fazia um baita sentido. Onde é que eu aprendia mais? Era filme, mas livro, né? Livro me deu estrutura gramatical. E não tô falando de maneira alguma que você tem que errar a gramática. Por favor, acerte a gramática. Mas você tem que ir pro coloquial, né? Você tem que ir pro coloquial. Eu fui um caso claro disso, e isso mudou muito a minha perspectiva, porque eu percebi o quanto a linguagem literária afetava o jeito que eu falava. Não estava errado, de jeito nenhum. O cara falou, você fala melhor que eu, só que você rebusca, você vai devagar, você para falar todos os verbos. E os americanos não falam todos. O americano fala errado pra caramba, fala tão errado quanto o brasileiro. Então, e aí você pega, falando em termos, como isso influencia a narrativa, né? Isso são, por exemplo, aquelas crianças creeps que existem em novela da Globo, né? Então você vê, a menina de 6 anos de idade, primeira menina, novela da Globo adora isso, né? A menina de 6 anos de idade que discute o relacionamento entre a mãe e o namorado da mãe como se tivesse 25, né? Então, além disso, ainda tem a forma que a menina fala, né? A menina tem, sei lá, 6 anos, 5 anos e fala assim, vovô, em qual horário nós iremos à sorveteria? Então, criança nenhuma fala assim, cara. Se eu tiver um filho e meu filho falar assim, eu interno a criança, né? Pô, fala que nem a criança de verdade, fala, quero sorvete. E não, que hora iremos à sorveteria? Pelo amor de Deus, cara. Pois é, mas enfim, vamos voltar pros vícios de linguagem. Barreto, você gosta de revisar seu próprio texto? Eu odeio, cara. Eu odeio. Por isso que eu peço pra você e você nunca faz. É só você mandar o texto inteiro pra mim, porra. Faz 3 semanas, 3 programas que eu pedi, me manda inteiro, não chegou. Não, mas sabe o que aconteceu? Eu não gostei. Olha lá as desculpinhas. Não, eu não gostei, eu vou refazer. Eu não gostei. Eu achei que ficou muito longe do que eu pretendia. Então eu vou reescrever aquele conto. Mas olha, eu que não gosto de revisar meu texto, eu vou dar uma dica aqui que talvez funcione comigo só, mas pode funcionar com outras pessoas, vamos ver. Eu tenho um vício de linguagem de repetir palavra, chega a ser engraçado, assim, o meu vício de linguagem é não ter um vício de linguagem específico. Então eu repito determinadas palavras de acordo com o texto que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um texto sobre, sei lá, vou inventar aqui da cabeça, estou fazendo um texto sobre John Wayne, talvez eu comece a repetir muito a palavra ator, tá? Por quê? Porque eu estou pensando tanto em John Wayne que eu não estou pensando na forma do texto. E aí, isso eu acho que é um defeito da minha parte, né? Que ou eu penso no texto ou eu penso no formato. É por isso que eu escrevo e depois eu vou relendo e ajustando e tal, que eu já aprendi. Primeiro eu penso só no texto, primeiro eu penso na minha ideia e depois eu vou transformando ela num texto. Isso tem funcionado para mim. Agora, como eu repito muitas palavras e são palavras diferentes, por exemplo, eu não tenho queísmo, então assim, eu não tenho aquele negócio, porra, acabei de revisar um texto, de escrever um texto, deixa eu ver os que tem solto por aqui, porque eu sempre me fodo com que e tal. Não. Então, num texto vai ser ator, no outro texto vai ser menino, no outro texto vai ser garota, sei lá. A minha sorte é que eu aprendi a identificar o que eu tô repetindo muito no meio, enquanto eu tô escrevendo eu percebo, puta, eu tô usando
usando muito a palavra menino, né? Cara, aí sabe o que eu faço? Eu pego e relaxo. Falo, então, cara, eu vou continuar usando menino e tal, depois eu dou um jeito. Aí sabe o que eu faço, cara, que funciona bem pra mim, mas tem a condição de que eu tenho que ter identificado a palavra que eu tô repetindo antes? Antes de revisar o texto, eu vou lá no Word e mando ele substituir todos os meninos por menino em negrito. Cara, daí eu faço isso. Cara, ele me desce assim, uns 40, dependendo do tamanho do texto. Desce uma porrada de menino em negrito. Aí eu vou trocando por garoto, por pronome e tal. Eu vou ajustando caso a caso. Só depois disso eu faço a revisão do texto. Então, cara, se você tá escrevendo e você começou a identificar, teve um feeling, né? Não é? Você não precisa contar quantas vezes você usou a palavra menino. Você vira e fala assim, porra, eu acho que estou usando essa palavra demais. Marca ela ali num papelzinho do lado. Se identificar outra, marca outra. E a hora que você for revisar, antes de revisar, manda ele trocar lá pelo substituir tudo tal por negrito, né? Cara, porra, já dá um adianto na revisão que, putz, muito bom. E sabe de onde vem isso, Rob? Isso vem... O meu veio de sobrevivência. Eu aprendi tudo sozinho. Bem. Então, da sobrevivência, mas vem de um fato. Quando a gente aprende por camadas, né? Cada nova aula que você tem na escola ou interação que você tem na vida, e você aprende uma palavra, uma situação nova, qual que é a tendência? Você vai usando muito essa estrutura, essa palavra, o que for, para você aprender ela. Sim. A escola faz isso com você, né? Eu lembro quando eu estava fazendo aula de inglês, eu lembro muito bem, quando eu aprendi o supposed to, né? Que é o que você deve fazer, uma coisa assim. E aí o que acontecia? Por um mês e meio, eu ficava usando o bendito do you're supposed to em todas as coisas que eu escrevia. Então, qualquer e-mail que eu mandava, are you supposed to say good morning? Né? Eu usava essa meleca. Porque a escola ela faz essa repetição. E o que acontece? Muita gente carrega isso, né? Porque como a repetição é tão fundamental, então se o seu tema, é o que você falou, se o seu tema é ator, você vai ter o ator em mente. E eu tava assim, quando eu escrevi Filhos do Fim do Mundo, eu inventei eu achei todas as substituições possíveis para a palavra repórter. Sim. Eu tive que aprender tudo, porque senão ia ficar o repórter, ia ficar um saco. Então eu acabei mudando muito, mas por quê? A gente tem uma questão estrutural, a gente carrega da escola, essa questão de você ficar repetindo a mesma coisa. E isso é um problema interessante. Agora, Rob, vamos falar de algumas coisas mais específicas, assim, vamos ser um pouco chato na questão de coisas que você vai escrever que podem te fazer parecer um jacu para um editor, né? Eu, como editor, eu torceria o nariz e provavelmente pararia de ler se eu encontrasse coisas do tipo, o famoso pra mim corrigir. Ah, não, Tem um livro pra mim escrever. Não, esse não é um vício de linguagem, né? Esse é um vício de linguagem calcado num erro gramatical. Aí é ruim demais. Não, porque o que ele não tá errado, né? Esse aí, ele está errado, independente de quantas vezes você use. Ele é errado. A norma gramatical é outra, né? Então, e tem gente que destila pra mim fazer o texto inteiro. O texto inteiro. E isso não transforma o seu texto em estilo, tá? Isso só é aceito caso o seu personagem fale errado e no diálogo. Sim. Eu duvido, assim, pode até ter algum caso, mas eu duvido que um livro com um narrador que fale errado vai pra frente. Faça sucesso. Pode até ser publicado, sabe? Pode até ter sido legal naquela redação da FUVEST, porque acharam criativo, mas não dá. No mercado comercial, isso não vai pra frente. Assim como, né, gente que escreve menas. Ah, não, menos é de menas fuder. Não tem. Menos. Bom, não existe, sabe? Você sabe que uma vez, não sei quem me contou essa história, cara, não lembro quem foi. Eu acho que foi a mãe de uma ex-namorada minha, não lembro, mas ela contou, ela ria tanto, caso tenha sido ela, não lembro, a história é melhor que o autor. Que ela tava no mercado, sei lá onde ela tava, e tinha dois caras conversando na frente delas e um deles falou menos. Aí o outro virou e falou assim... eu nunca esqueci a frase. O outro virou e falou assim... Como você é burro, né, que você falou menos. Aí o cara... Não, mas como assim? Menos tá certo. Dele, não! Menos é verbo e verbo não vareia. Cara... Au! Se eu tô no lugar, eu juro por Deus, eu viro e falo assim, olha, eu vou transcrever esse diálogo e eu queria que vocês dois autografassem esse diálogo pra mim, porque eu vou emoldurar e botar na parede. Que obra-prima da ignorância. Menos é verbo e verbo não vareia. Cara, tá tudo errado, cara. Forma, conteúdo, tudo. Mas tava divertido, olha só, uma boa verbo não vareia, sensacional. Vai saber o que ele quis dizer com isso, né? Mas enfim, e tem uma outra coisa também que eu gosto
gosto de chamar a atenção sempre, que é a bendita da crase. Sim. Tá? Coisas do tipo, não coloque frase antes de palavra masculina. Frase não, crase. Desculpa, não coloque Crase. Não coloque crase antes de palavra masculina. Então, a prazo, não tem crase. Tá? Você vende... alvarejo? Alvarejo. Pensar. Porque tem um truque fácil assim, né? Sim. É só você trocar pela palavra masculina. Se você trocar pela palavra masculina, quem não sabe tem esse truquezinho. Né? Se você trocar o substantivo, né? Eu vou à casa de fulano. Né? Se você trocar por mercado, né, ou apartamento, eu vou ao apartamento de fulano. Se quando você trocar pelo masculino o A virar ao, é porque tem crase. Porque naquele feminino, já que no masculino é A-O, naquele feminino é A-A. E se você tiver 2 As, é um A craseado. Agora, venda a prazo. Se eu trocar pelo masculino, então já está no masculino e não virou. Né? Então não tem crase. Exatamente. Então, isso é uma coisa... Hoje eu vi uma que eu achei fabulosa, Rob. O cara tinha mandado uma crase, ele colocou um acento agudo no lugar da crase. Tipo assim, olha, eu sei que vai alguma coisa aqui, eu vou arriscar esse. Vou botar esse que é o mais comum, né? Esse é o mais comum. É o mais comum. Em vez de botar ao contrário, eu vou pôr esse aqui. Não. Tem que prestar atenção. Porque crase é uma coisa super chata. Todo mundo teve anos disso na escola, então tem que prestar atenção. Essas coisinhas, sabe? E ó, vou dar uma dica, esse negócio de crase, todo esse tipo de coisa. Pessoal, entra no Google, fica procurando aquelas páginas com dicas, evidentemente, sobre esse assunto para vestibular, porque são muito boas, são aquelas dicas que ela é feita para a pessoa conseguir lembrar, né? Então, pega crase, dicas para vestibular. Né? Com certeza vai achar alguma coisa. Vai ter um monte de coisa de gramática. E assim, a gente pode estar falando aqui de coisa básica, de coisa boba, mas, galera, quando a gente está lendo coisas pela internet afora, tem muito disso. E tem uma coisa que de verdade, eu não aceito, pode me chamar de chato, o que for, tô nem aí. Eu não aceito escritor que vai divulgar a obra no Facebook e erra o verbo haver, erra o ouve, houveram boatos. Não, ouve. Ouve. O cara que não consegue ver. Ele é verbo, ele não vareia, né? Ele não vareia. Tá aí mais uma camiseta, verbo não vareia. Sabe? O cara usa o haver com pleonasmo há 18 anos atrás, esse tipo de coisa. Cara, não faz sentido, porque quando você tá lendo isso é uma coisa que o meu sogro fala, e o Rob sabe muito bem como é trabalhar com o meu sogro, ele fala, você parece um imbecil falando. Sabe? Você é um escritor, você quer ensinar, porque pensa assim, todo escritor está ensinando alguém. Não se iluda achando que você está escrevendo, não. Em algum momento na sua carreira, alguém que sabe muito menos que você vai pegar o seu livro e vai ler. Se está publicado, se está ali feito como um livro, livros eles têm um probleminha, eles têm fama. Livro tem fama de ser algo que já foi revisado, alguma coisa boa, foi publicado, é uma coisa que você pode seguir. Agora, como é que você pretende ensinar alguém, transmitir o seu conhecimento, se esse conhecimento está errado? Então, por mais que a gente não sabe, eu sou bem sincero com isso, o Rob sabe disso. Eu não sei tudo. Gramática, eu sei o suficiente, eu sei bem, mas eu não sou fantástico. Eu sempre pesquiso bastante quando eu estou escrevendo. Por quê? Eu não quero que esse tipo de coisa aconteça. Claro. E quando eu erro, eu fico mordido. Porque, putz, eu deixei passar. Porque eu sei, e isso, o sucesso de Filhos só me mostrou isso, Rob, que as pessoas vão ler e elas vão julgar esse tipo de coisa e elas vão aprender com aquilo. Tem muito escritor jovem aí que me deixa muito feliz isso. É uma baita de uma resposta, mas tem gente que está usando o que eu faço como modelo. E como é que eu não tenho direito de pegar e deixa o revisor decidir a crase, ou decidir... Não, você é escritor, sabe? Se você pega as cartas dos grandes escritores, né, aquela pessoal dos clássicos, né, era uma obra de arte atrás da outra, na carta que o sujeito mandava pra alguém. Você tem coletâneas das cartas de fulano para fulano sendo publicadas, tal. A gente nunca vai ter, por exemplo, a coletânea de e-mails do Felipe Neto. Não vai. Já não sei porque aquele asno tem um livro, mas enfim.
você nunca vai ter isso, porque existe um primor, a gente tem que procurar, embora seja muito difícil, e pode até ser que você não chegue nesse primor, mas você sempre tem que buscar. E esse erro besta, porque é isso que a gente tá falando, é erro besta. E assim, você você pode até esquecer de colocar o circunflexo no verbo ter no plural. Sempre tem, né? Plural, sim. O verbo, né, vai levar ali o chapeuzinho. Enfim, você pode esquecer, porque às vezes tem o typo, né? Que é quando você digita errado. Agora você passa o livro inteiro sem colocar, é porque você não sabe. Então, por exemplo, e não tem a arrogância de dizer assim, eu já escrevi 18 textos, então eu manjo pra cacete de gramática. Cara, eu escrevi mais de 1000 textos na minha vida, e isso sem pensar o que eu escrevi como jornalista, né? Se somar como jornalista, já passa de 5.000, né? Entre textos curtos e matérias mais extensas, somando tudo que eu escrevi. Sábado, 2 dias atrás, eu postei a minha coluna de blues no Medium, eu fiz ela à tarde, no sábado, eu nunca tinha feito ela no sábado, eu sempre faço na sexta. Então eu fiz correndo, pesquisa, tal, e de manhã eu tive compromisso, tive que acordar cedo. Pô, aquela pauleira, chegou às 5 horas da tarde, sei lá, eu postei o texto. Um puta texto, eu acho que ficou um puta texto legal de blues. E aí eu fui postar no Twitter, e coloquei, como eu sempre posto ela de manhã, eu coloquei assim, olha pessoal, demorou, mas saiu, tá aqui a coluna sábado de blues e tal. Cara, o mas, eu digitei mais. Uhum. E eu não posso nem falar que é um erro. Não, então, não é um erro de digitação, porque, tipo, eu não troquei uma palavra, eu enfiei uma letra a mais. Né? Cara, então assim, eu tenho 1000 textos aqui, 500 textos ali. Cara, errei, tava distraído, errei. Vai acontecer comigo, vai acontecer com o Fábio, vai acontecer com você. Então assim, não tem a arrogância do tipo, meu texto é perfeito, vou passar direto pro revisor. Tá bom, então depois você passa a liga pro revisor e pergunta se era perfeito essa merda. Não é, cara. Não é, dá uma revisada. Eu aprendo muito. Toda vez que volta a revisão, eu acho que eu leio mais os erros do que o resto da história. Porque eu fico, ok, o que eu fiz errado aqui? Eu preciso aprender. Isso aqui, ok, vou corrigir. O meu sogro, ele sempre fica me corrigindo com frase coordenada. Às vezes eu escorrego. E toda hora. Fábio, você errou as coordenadas. Droga, tem que ir lá ver as coordenadas. Cara, eu tive... Tem que ver, cara. Eu tive eu acho que é por isso que eu não tenho o hábito de repetir palavras fixas na vida. Eu tive 2 chefes que foram meio marcantes nesse ponto pra mim, né? Um foi o chefe que eu tive depois da revista que eu trabalhei contigo, que era um cara que, como editor, eu acho que ele foi o melhor editor que eu tive na vida, porque o cara, assim, você mandava pra ele um texto de, sei lá, 12.000 palavras, o cara pegava até vírgula, que ele, não é que nem devia estar lá, é assim, que ele achou estranha, né? Daí ele te chamava pra conversar. E cara, ele tem ele me ensinou um método quando eu vou revisar texto dos outros, você já deve ter visto que eu faço isso, Fábio, que pra mim virou padrão, assim, manda pra mim, eu vou te mandar o texto, Rob, você lê, manda aí que eu reviso. Cara, se tem um trecho que eu acho estranho, não tá funcionando, eu marco em amarelo e devolvo, né? Isso eu aprendi com ele. Cara, às vezes eu fazia o texto e falava, porra, esse texto tá no caralho, esse não vai voltar nada de marcação, vai voltar com uma ou outra no máximo. Cara, quando ele mandava de volta pra mim, eu abri o texto, cara, parecia que o texto tinha escarlatina, cara, era todo amarelo a porra do texto, cara. Tinha três frases soltas ali das 1500 ali. Então, porra, eu tinha que me esforçar, era uma meta que eu tinha minha, cara, eu vou fazer um texto que vai voltar sem marcação. E às vezes eu conseguia. Então, porra, com isso eu aprendi a me virar bem em revisão. E eu tive um outro cara já trabalhando em publicidade, que aí ele pegou um negócio que aí pode ser, você pode até falar, pô, isso é um vício de linguagem seu, mas eu acho que não é. Por mais que depois que ele falou, eu tenha prestado mais atenção nisso, é estilo. Tem muita frase minha, especialmente quando eu estou concluindo uma ideia, e especialmente quando eu estou fazendo graça. Lembra que eu falei lá em cima que eu levanto e corto? Essa frase, mas não só ela, mas essa frase, ela começa com E, não sei o que, não sei quanto. E, aquilo, entendeu? Só que pra mim, eu sempre vejo isso como estilo. Mas o único feedback que eu tive disso na vida até hoje foi dele. Ele virou e falou assim, você está usando isso demais. Como é o único que eu tive, até então eu acho que não incomoda mais ninguém, nem a mim, do jeito que eu uso, né? Porque eu não uso em toda a frase. Eu tento dar uma segurada, mas eu ainda acho que é um estilo meu. Talvez seja um estilo que eu esteja até um pouco viciado. Porque isso, Rob, é bastante coloquial. Exatamente. E quando a gente tá falando, a gente coloca um monte de E. Eu tô percebendo isso quando eu vou escrever os roteiros do Conte, que eu tô roteirizando todas as aulas, né? E toda vez que, acabei de usar e toda vez que eu vou falar
com um aluno, tem esse E no começo, porque a gente fala desse jeito. Sim. Esse seu E, ele é o contrário do que. Ninguém usa o que enquanto está conversando. Exatamente. Mas todo mundo usa o E, porque o E, ele abre o canal. Não, e aí eu tava ali. Então, sempre tem o E. Esse E é um conector muito, muito usado coloquialmente. Então, é estilo, mas assim, o problema é quando você tá lendo, pode ser que ele realmente tenha demais. Eu nunca me toquei. Eu já percebi que você usa, mas não incomoda, mas... Então, eu sempre uso ele mais como, não é nem como um negócio de adição, é mais como uma conclusão. Eu gosto de usar o E como conclusão, então é assim, fulano tentou pular de paraquedas do avião, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei quanto, ponto. Morreu. E não deu certo. Deu certo. Mas você concorda que dá pra fazer 100? Não, dá pra fazer 100, mas então, às vezes eu faço 100. Mas o E é legal, sim. Então, mas às vezes eu gosto de colocar o E justamente porque ele deixa informal, é o que você falou, ele deixa coloquial a coisa, e se eu tô fazendo humor, eu vou sempre buscar o coloquial, isso é meu, eu vou buscar o coloquial. Bom, vamos falar de mais algumas coisinhas aqui, mais alguns toques, e a gente tem que fechar esse bloco porque já tá grande demais. Então vamos lá, coisas que eu digo, e isso não é estilo, isso é problema. Gerúndio, não. A não ser que seja proposital. Não importa como falem na sua empresa, não importa como alguém tenha dito para você que isso é usual, porque eu já ouvi uma vez isso, uma pessoa na pós-graduação, dizendo que gerúndio é o modo de comunicação do meio corporativo. Uma das maiores bobagens que eu já ouvi na vida. Se você fala que nem gerúndio, você é um babaca. Esse negócio, isso é um mito, né? É um meio de comunicação do meio, é um modo de comunicação do meio corporativo. Então, isso é um mito. Né? Porque, primeiro, a não ser que a pessoa entenda como meio corporativo o mundo do telemarketing, né? Porque se você for numa empresa grande, onde está todo mundo extremamente ocupado, todo mundo é extremamente eficiente, uma empresa grande e boa, cara, a comunicação ela tem que ser eficiente. Né? E o gerúndio, ele é truncado. É tudo menos isso, né? Ele é truncado, é assim, eu vou estar fazendo tal coisa até o final do dia. Não, você não vai estar fazendo, você vai fazer. Acabou, você não precisa. Então, o gerúndio é seu inimigo. Então esse papinho não, é porque no meio corporativo, meu amigo, desculpa, a sua empresa deve ser uma bosta, então, desculpa. Né? Porque era uma comunicação feia, ruim, né? Ela só trunca a mensagem. E essa pessoa trabalhava com editora, era uma pessoa de decisão dentro de uma editora dessas que vende um monte de coisa pro governo. Então você imagina o desespero que deu ouvir esse negócio. E sabe de onde vem isso? Isso vem do problema de gente que copiou um monte de coisa do inglês. Essa questão do will be doing, isso daí é comum aqui. E mesmo aqui os escritores evitam usar. Mas como é uma estrutura daqui que o telemarketing levou para o Brasil, e o pessoal, como a gente já falou, o pessoal de publicidade, o pessoal corporativo adora chupinhar termo americano, né, que é a questão do budget, do deadline, né, e do briefing. E os caras copiaram isso, copiaram um problema, copiaram uma coisa ruim, sabe? Vou estar tomando remédio. Toma o remédio e acabou. Aliás, sabe? Fica uma dica aqui. Eu e o Fábio, a gente trabalhou muito tempo orbitando no mercado de cinema, de vídeo e tal, né? Fica uma dica aqui, parecendo em termos americanos, que é assim, quando você vai fazer o rótulo do DVD, do Blu-ray, do que for, o pôster de cinema e tal, né? Tem um termo... Eu sei o que tá vindo. Tem um termo que é o seguinte, não é assim, experimente a maior dose de ação da sua vida. Então, experimente é o seguinte, experimente pra mim é como se fosse uma colherada. A minha mulher, às vezes, ela tá cozinhando, né? Ela vem, traz pra mim um molho do macarrão, experimenta com uma colherada, vê se tá bom de sal. Isso é experimentar. Agora, por quê? Porque lá atrás tá experience. Né? Então, não é experimente, é vivencie. Vivencie. E se você não gosta do vivencie, escreva direito, não apenas traduza o rótulo. Exatamente. Experimente a maior dose de ação. Bom, mas eu vou ter o quê? Uma colherinha da maior dose de ação? O que é? Um teaser do filme que eu vou ter? Eu queria o filme inteiro. Eu queria vivenciar o filme, não experimentar. Né? Então, porra, por favor, não é traduzir ao pé da letra, por favor, né? Já que vai roubar termo dos Estados Unidos, rouba direito, cara. Rouba direito e adapta, né? Enfim, mas é que o experimente é termo corporativo, então toma no cu. Vai, experimenta, enfim. Outra coisa, a nível D não existe. Não existe. Nível D existe. Calma. A nível, né, tem aquela questão do mar, não é? A nível do mar, acho que é a única coisa que você pode usar. O resto é em nível. Acabou.
Ou a nível sem o D, né? Tipo, a nível modular, né? Ou que já não é, já fica estranho, mas teoricamente, até onde eu sei, gramaticalmente ele tá correto, ou em nível D. O a nível, só pra não falar besteira, ele existe, só que assim, realmente a questão do mar é a questão de nivelar de altura. Se não for altura, aliás, eu digo, não use. É mais fácil, não use. Dição. Não use. Isso é horrível. Cara, não, tem um nível negócio... nacional, tá. Tem um negócio que é gramaticalmente correto, que tem um uso, que eu aprendi isso em literatura, lendo livros e tal, e eu falava, pô, isso tá errado, e eu fui ver, tá certo. Que tem um uso do mais grande, que teoricamente tá certo. Que é quando você tá descrevendo um personagem assim, fulano era loiro, gordo, mais grande que pequeno. Mas era intensidade. Tá então, mas cara... Pro grande. Então, você tá vendo? Nem tudo que tá gramaticalmente certo fica bonito. Né? Fica horrível quando você lê. Né? Fica horrível. Dá aquele estranhamento. Dá. O que fica horrível, por exemplo, é quando o cara erra a próclise. Vamos fazer um negocinho. A palavra não, ela puxa pronome. Sim. Tá? Assim, tem umas outras que puxam pronome. Deixa eu tentar lembrar aqui. Quem que tem? Tem mais um. Acho que o que puxa pronome também. O que puxa pronome. Então, não é não cale-se, é não se cale. Sim. Tem essas palavras que puxam. Não tenha medo de colocar o pronome no lugar certo. Checa, você tá em dúvida, tá estranho, sabe? Olha, e eu vou fazer um pedido. Aprenda a usar o pretérito mais que perfeito. Sim. Ele é útil, tá? Pessoalmente, eu não digo para não usar, porque eu acho que como leitor, me irrita. Eu não gosto de livros inteiros escritos no mais perfeito. Não, eu também não. É um horror, e tem gente que acha que tá sendo culta fazendo isso. Não, você tá sendo chato. Porque assim, eu acho que ele só é muito bem-vindo, e agora é um negócio pessoal meu. Minha história, o meu texto... Ainda bem que é pessoal seu, né, Rob? É, verdade. É pessoal meu, né? Mas falando sério, o livro tá escrito, o texto, a história, tá escrito no passado, no pretérito. Aí dos caras... Você pode ter um texto escrito no presente, aí tudo bem. Mas um dos caras está no passado, porque eu estou narrando a história no passado, ou seja, a história já aconteceu. Ele está contando ali no passado um negócio que aconteceu no passado dele, ou seja, em outro passado, no passado anterior. Aí, porra, ele está comentando o dia que fulano fora até a coisa e tal. Aí eu acho que ele funciona, assim, ele é um trecho, assim, ele até enriquece a narrativa pra você ver que, porra, realmente são duas épocas diferentes, a época do livro e a época da história que o cara do livro, que o personagem do livro está contando. Agora, sim, é um passado antes do passado. Exatamente, é o passado do passado. Agora, um texto inteiro só nisso, putz, eu não gosto não, cara, não me interessa. Aquela coisa de... eu já vi muito livro que assim, sabe? Mariana abrira a loja quando estudara na escola, não sei o quê. Não, você fica forçando a mão e de novo, qual que é o meu problema com o mais perfeito? Ele é usado no sentido de deixar a obra mais culta. O pessoal acha que livro tem que ser escrito assim. Não, isso é um problema. Sabe de onde vem isso? Isso vem da França. O francês tem um monte disso, e o inglês também, porque o americano também puxou, o inglês também puxou do francês. Todo mundo puxou essa construção do francês e jogou tanto no inglês quanto no português. Qual? A do mais que perfeito? A do mais que perfeito. E é um inferno. Então tem muita tradução por aí que opta pelo mais que perfeito, porque no tempo verbal da obra original estava no mais que perfeito. E aí o que o tradutor faz? Ele vai lá e mete no mais que perfeito. Não é todo editor que topa mudar tempo verbal. Eu já tive algumas guerras assim, infelizmente os caras entenderam, olha, nem tudo cabe. É mais fácil o passado simples, né? Fica melhor pra história. Mas o que acontece? Tem tanto livro publicado com esse problema, porque não é um erro, mas é um problema, com esse problema do mais que perfeito, que muito leitor acha que isso é literatura. Não, escrever no mais que perfeito não é obrigatório, não é literatura. É uma ferramenta que você tem, mas ela não pode e não deve ser o seu único tempo verbal. Tem um cara que nós dois conhecemos, ele escreve tudo no mais que perfeito. Cara, você pega o livro, para, infeliz, você tá contando, aconteceu ontem, não acontecera ontem, não aconteceu ontem, aconteceu ontem. O ontem define que foi ontem, então não é acontecera, é aconteceu. Então isso é um baita de um vício que ferra muito o livro, porque o livro fica chato. Porque eu penso assim, isso é uma coisa pessoal minha, né, já que o Rob usou coisa pessoal minha,
Que é o seguinte, imagina que você tá contando a história pra alguém. Se você parece um cara com monóculo, uma cartola e um fraque lendo, não conte assim. Conte como alguém que você quer que te conte uma história. Não põe o monóculo na hora de contar a história. E, de novo, não estamos falando para o seu texto ficar simples, para você nivelar por baixo. Não é nada disso. É só, a grande mensagem aqui é, use as coisas certas na hora certa. Se é pretérito mais perfeito, se precisa, use. Só não tente transformar tudo isso. É que nem muita gente que pega site ou livro de regra literária e começa a aplicar tudo. Não, você não tem que aplicar tudo porque alguém falou. Você tem que aplicar tudo na hora certa. Esse acho que é o grande... na verdade, nem acho, isso é verdade. Esse é o grande trabalho do escritor. É saber a hora certa de usar a coisa certa. Exatamente. Né? E com isso, encerramos esse bloco. Até já. Estamos voltando com gente que escreve e vamos dessa vez responder um e-mail. A gente tem recebido cada vez mais e-mails de leitores. E-mails! Não temos tempo de responder todos, então a gente vai sempre responder quando der. Alguns a gente responde por e-mail mesmo e outros a gente vai ler aqui no programa e tal. Se a gente não conseguir responder o seu, não se sinta mal. É que, assim como o nome do programa sugere, o Rob e eu somos gente que escrevem e a gente precisa escrever. Exatamente. Então tá aqui, o e-mail é do Thiago Tosetti. E o Thiago mandou esse e-mail pra gente. Começa assim: vocês dois são demais. Ufa, consegui todos os seus podcasts. Muito boas suas dicas. Essa é a dúvida do Thiago, então vamos responder aqui. Thiago, obrigado, a gente é demais mesmo. Pronto, acabou o bloco. Tchau, até a próxima. Valeu, obrigado. Não, tem um restinho aqui, vamos lá. Que pena, podia ser só um elogio. Gostaria de saber, eu vou dar uma mudada aqui, que tá truncado aqui o e-mail do Thiago, ele deve ter mandado correndo. Gostaria de saber por que as histórias japonesas ou chinesas são melhores que as nossas. Um exemplo é o estúdio Ghibli, que eu e o Fábio Barreto fomos pesquisar aqui e vimos que essa é a pronúncia mesmo, é Ghibli, não é Ghibli, como muita gente fala. Mas em japonês é Jiburi. Jiburi, que é o estúdio, pra quem não sabe, é o estúdio do Miyazaki, que é o mago da animação japonesa. O que podemos aprender com eles? Olha, Thiago, eu vou começar a responder aqui, depois eu passo pro Barreto. Em primeiro, a gente pode aprender com eles, com os japoneses e com os chineses, muita coisa. Da mesma forma que a gente pode aprender muita coisa com qualquer tipo de história que tenha uma narrativa diferente da nossa, que é o caso da narrativa japonesa e chinesa. Ela tem um outro ritmo, ela tem uma outra forma narrativa, tá? Daqui a pouco ela é diferente, ponto. Isso. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso citando exemplos. Agora, uma coisa que a gente pode aprender é que, assim, você tá exagerando aqui na sua frase inicial, que não é vocês dois são demais, essa frase não tá exagerada, essa frase tá bem perfeita. Perfeito, né? Tá redondinha. Tá redondinha, tá até tímida. Mas assim, aqui, por que as histórias do japonês e chinês são melhores que as nossas? Então, elas não são. Elas não são melhores que as nossas. Elas são diferentes, como eu disse. 2, talvez elas tenham um formato ou um tema ou alguma outra característica que pegue você pessoalmente pelo seu repertório. E eu não tô falando que não é bom, só é bom pra você. Não, ela é bom e pra você parece que ela é melhor que para as outras, para você parece que ela é melhor que as outras histórias. Agora, o que é muito importante a gente ter em mente é que é o seguinte: a gente vai cair aqui naquele negócio do pseudo-intelectual, e eu não estou chamando o Thiago de pseudo-intelectual, eu estou fazendo um paralelo, que é o pseudo-intelectual que vira e fala assim: filme bom, só filme francês é o que presta. Então, primeiro, esse cara é um problema. Isso não é verdade, porque você tem muito filme americano que presta, muito filme italiano que presta, próprio filme japonês. Agora, mas o filme americano tem o cinema americano tem muita bobagem, e o francês não tem. Então, essa é a coisa mais importante da discussão que a gente está tendo aqui. O cinema americano ele é uma indústria, né? Uma indústria que vai em todas as pontas, né? Ele vai desde a coisa do roteiro até a distribuição do filme, é tudo em escala industrial, com muito mais alcance do que, por exemplo, o cinema da Indonésia. Tá? Então, por que o cinema americano tem muita bobagem?
Porque essa bobagem chega aqui, porque ele tem um esquema industrial de distribuição. Então isso vai chegar aqui. O filme americano ele vai chegar no Brasil sendo bom ou sendo ruim. O filme francês, não. O filme lá na França tem muita bobagem, só que ela não chega aqui, ela não sai da França. Ela fica presa lá. E aí a gente cai no que você falou, no francês e no chinês. O que chega aqui é o muito bom. O muito bom é o que chega aqui. Exatamente. Fica lá. Rob, tem um restaurante que eu vou aqui, que é um restaurante chinês, e fica passando novela chinesa e filme chinês na TV. Cara, é muito ruim. É feio. Sabe, feio, é mal produzido. É horrível. Então, assim, é a questão de você entender que assim como o Brasil tem essa dificuldade de exportar conteúdo, os outros países também têm. Então só passa realmente aquilo que é muito bom ou aquilo que tem muito nome. Da mesma forma que a gente exportou Cidade de Deus. Se você parar pra pensar, nem tudo do Miyazaki chega nos Estados Unidos. Sim. Em grande circuito. São alguns. Os últimos 2 filmes dele não estouraram muito, não abriram em muitas salas. Ele vai pro circuito alternativo, né? Então, por exemplo, se você for pro Japão, a gente pode até sair do Miyazaki e voltar lá pra trás, que, por exemplo, qual é a grande coisa japonesa, em termos de história japonesa, que começou a chegar no Ocidente? Quem rompeu essa barreira? Foi o Kurosawa. Foi o Kurosawa nos anos 50 com Rashomon, né? Foi quando o cinema ocidental começou a prestar atenção no cinema japonês. Beleza. Só que o problema é que no Japão, o Kurosawa não é considerado um gênio. Ele é respeitado, ele é festejado, mas ele é considerado ocidental demais pelos próprios japoneses. Pois é. Então, né? Esse conceito de só a história boa chega aqui, o conceito de história boa é muito duvidoso, porque assim, eu particularmente eu sou muito fã do Kurosawa, né? Mas assim, muito mesmo. Eu coloco entre os 5 maiores cineastas de todos os tempos, o Kurosawa. Se você for lá no Japão, não é todo mundo que vai enxergar ele. Ele é respeitado, ninguém vai falar que ele é ruim. Não, ele não era ruim. Mas vai ter gente no Japão que não olha ele com o mesmo apreço que eu olho. Porque o ponto de vista muda muito, e aí eu sou obrigado a levantar uma questão sobre o que o Thiago falou, que é o problema daquela síndrome de vira-lata que a gente tem. Eu não estou dizendo que o Thiago passa por isso, mas o brasileiro, em geral, isso na literatura, no cinema, a gente tem muito esse problema. Nós temos que ser muito bons, senão não presta. Sim. Né? Porque a gente é muito crítico com o que a gente faz. Então, e eu, às vezes, eu faço muito isso, esse tempo todo fazendo análise de cinema e tudo. Você acaba... Porque você pega um parâmetro. Olha, eu quero que todo mundo seja tão bom quanto o Meirelles consegue ser. Por que a gente não consegue isso? Sabe? Porque a indústria não vai? É mais uma crítica à incompetência da indústria do que ao produto em si. Mas aí você acaba caindo nesse erro, né, de achar que o dos outros é melhor. Mas aí vamos entender uma coisa. Há quanto tempo o Japão existe? Há muito mais tempo que o Brasil. A China há muito mais tempo que o Brasil. Então o que acontece? O Japão e a China têm mais história para contar. O Japão e a China transformaram as histórias deles em mitos. Exatamente. Transformaram as histórias deles em coisas que vão além de estar no Japão. Não são só histórias que têm a ver com o estilo de vida do Japão ou da China. São histórias que têm a ver com a essência humana. Porque a China, especialmente, carregou a humanidade nas costas por muito tempo. Sabe? Então, você começa a ver, você tem toda a questão dos impérios, toda a questão das guerras, toda a questão da luta, da ciência, tudo que a China deu pro mundo e que o Japão fez depois com os samurais, né? Porque também o Japão todo mundo adora, mas é aquela coisa, saiu um pouco dos samurais e dos super sentais, aí você já fica naquela, o que tem no Japão? Sim. Né? Aí você pega um filme, por exemplo, como A Partida, que é um filme lindíssimo, filme maravilhoso japonês, sobre um músico que tem que trabalhar numa casa funerária. É um filme lindo de morrer. Mas não tem nada a ver com isso, são só pessoas que moram ali e acabou. Então, o Japão e a China têm a tradição, eles têm várias coisas, tem a questão da honra, né? Eles têm a briga um com o outro. Então, e mesmo o Japão tendo sido, olha que coisa maluca, mesmo o Japão tendo sido um agressor na Segunda Guerra, que poderia ter transformado ele num vilão, não, a gente continua curtindo as coisas do Japão. Sim. Porque eles têm uma base que vai além das cagadas do presente. A história desses dois países é fundamental, fantástica. O que a história do Brasil tem? Porra nenhuma. Porque a gente não realizou nada. Esse que é o problema. A gente foi palco dos outros. Exato, o Brasil lutou em uma guerra pra valer, que basicamente fizeram um montinho no Paraguai e todo mundo destruiu o Paraguai. Sim. Que foi a Guerra da Tríplice Aliança. A gente lutou na Segunda Guerra, lutou, participação pequena. Na primeira, nem sei se a gente foi, sabe? Acho então, que não, assim, eu não sei, eu nunca estudei Brasil primeira, talvez não tenha mandado ninguém. Então, o que acontece? A história desses países é fantástica. Os americanos
estão fazendo isso também. Os americanos transformam tudo o que eles fazem em coisa gigante. A viagem, né, a exploração do oeste, que era um bando de mendigo, pé rapado, fudido, indo atrás de ouro, sem ter o que comer, com o dente podre, brigando com o índio, pronto. Eles heroicizaram a coisa. Todo mundo adora história de cowboy, né? Por quê? Existe esse pensamento de levar as realizações do povo a algo maior, a elevar essas realizações. O brasileiro não eleva. O brasileiro, ainda que conta história, a maioria ainda está nessa vibe de tem que mudar o mundo. O filme tem que ser engajado politicamente. Temos que melhorar o país. Não. Tá, vamos melhorar o país. Não, Rob, eu acho que tem que ter. Mas você não tem que ter isso em toda obra. Em toda obra, exato. Então, quer melhorar o país? Melhora. Mas se você não tiver condição, e nem todo mundo tem, vou ser bem sincero, eu acho que eu não tenho a menor condição de querer influenciar o rumo político do país. Eu tô fora, eu nunca fui engajado, eu não tenho esse tipo de base. O que eu sei fazer? Eu sei contar história para mostrar que o autor brasileiro consegue escrever história comercial, que consegue entreter bem. Eu sou mais um desses caras. Então, a minha função é essa. A minha função é contar a história, divertir, entreter, é provocar perguntas. Não é querer derrubar o governo. Para isso tem outros formatos, tem outros tipos de escritores ou diretores. Então, a gente tem que entender que o Brasil ainda é um país muito jovem. E é um país que não sabe trabalhar a sua cultura. Nós não sabemos trabalhar a nossa cultura. Isso é fato, sabe? A gente não sabe transformar isso em filme. A gente não sabe transformar isso em grandes livros. A gente faz isso muito pouco. Tem exceções, tem gente que consegue. Sim, mas se você comparar com a produção americana, por exemplo, e com a própria produção chinesa, a China faz muito filme. Sabe quem tá fazendo muito filme agora? Coreia. Coreia do Sul tá fazendo filme pra caralho. Tá fazendo muito filme. A explosão das boy band, das bandas pop, não só de menino, né, mas da música pop na Coreia, do K-pop. O K-pop que chama, né? Tem feito com que a Coreia dê um salto fantástico em termos de qualidade de produção. A câmera Red, o maior mercado deles hoje é a Coreia, porque os caras têm dinheiro, eles compram a câmera e levam e fazem os clipes mais toscos do mundo, mas está tudo feito com uma qualidade fantástica. Por quê? Os caras estão investindo. O Brasil não investe nessas coisas. A gente fica dependendo do governo, que não é uma boa ideia. O setor privado não sabe o que fazer com isso e o escritor normalmente é fudido. Normalmente não tem dinheiro. Então, a gente se sabota. Por quê? A gente acha que o que a gente faz não vale a pena. Enquanto a gente não olhar para a nossa história, enquanto a gente não olhar para as nossas realizações e conseguir transformá-las em algo maior do que elas são, a gente parar de vamos retratar a realidade. Não, amigo, é ficção. A ficção, você pega um fato histórico e faz ficção e inventa em cima dela. Amplia, extrapola. Não, a gente não. Não, mas espera aí. Mas a Revolta de Canudos foi assim. Então eu não posso colocar um mago na Revolta de Canudos. Porque não tinha um mago, não tinha uma bruxa. Põe, vê o que acontece. Olha só, acabei de dar uma ideia. Você aí que, né, Pernambuco, manja da história, escreve uma ficção científica, uma fantasia em cima de Canudos. Não, a gente tem que ficar contando a mesma história. Sabe, Tiradentes. Ninguém faz ficção com Tiradentes. Se tiver um ou dois. Então, a gente precisa parar de achar que as nossas coisas não prestam e saber apreciar do mesmo jeito. Cara, eu adoro a cultura japonesa. Sou tarado pelo Japão. Adoro. E eu sei que é isso. A história deles é mais legal. Eles têm samurai. A gente tem o quê? A gente tem a PM. Então, duas coisas que eu quero comentar. Uma delas é direto pro Thiago, que é um negócio que eu lembrei enquanto você estava falando, né? A questão as histórias lá serem melhores que as nossas, né? Só para provar que isso não necessariamente é verdade, né? É que, por exemplo, o Kurosawa, com todos os filmes de samurai que ele fez nos anos... Que ele faz filme de samurai até os anos 80, né? Alternando temas. Mas a base ali tá nos anos 50, que é Sete Samurais, né, que pra mim é um dos 10 melhores filmes de todos os tempos, de qualquer gênero, é um dos 10 melhores de todos os tempos. E que é um filme super simples, tecnicamente falando. Sim. Sete Samurais, Trono Manchado de Sangue, Yojimbo, tá tudo ali, anos 50, começo dos anos 60, né, o essencial. E isso... essas histórias do Kurosawa, elas têm um impacto tão grande que essas histórias elas começam a influenciar o Sergio Leone na Itália, né? O primeiro filme do Sergio Leone, da trilogia dos dólares, que é Por um Punhado de Dólares, ele nada mais é que uma refilmagem de Yojimbo, que por sua vez depois ganha uma refilmagem com Bruce Willis, que é muito boa, que chama O Último Matador, The Last Man Standing, que é um filme do Walter Hill, que é um filme que mistura máfia com o Velho Oeste. É ele e o Christopher Walken. Mas enfim, então você vê, os samurais do Kurosawa, eles inspiraram, aspas, eles ajudaram a moldar o pistoleiro do Sergio Leone. E depois influenciaram o George Lucas com a Fortaleza Escondida. Isso.
Que a gente falou no programa passado, inclusive o negócio dos droids serem um fio condutor. Agora, olha que engraçado. Quando o Kurosawa ficou sabendo que todos os diretores de western de Hollywood adoravam os filmes dele, a coisa meio que fechou um ciclo. Porque ele virou e falou assim, bom, na verdade, eu que me inspirei neles. Porque eu fiz meus filmes de samurai inspirado pelos westerns do John Ford nos anos 30, anos 40. Então, cara, ele pegou um negócio que era nosso, evoluiu e devolveu pra gente. Então, assim, não é a história japonesa ou chinesa é melhor que a nossa. É a história do Kurosawa, que é muito boa, né? É a história do John Ford dos anos 30, que é muito boa. Então você tem histórias boas, independente de onde elas foram criadas, né? Tudo que você precisa ter é uma história boa. Agora, só completando um rabicho aqui no que o Barreto falou sobre a produção brasileira, eu acho que isso vem mudando. Sim, isso tem uma geração nova que mudou. Não, isso que eu vou falar agora, vem mudando de uns tempos pra cá, mas durante muito tempo, especialmente no cinema, a gente tinha uma visão que era assim, o cara vai fazer um filme sobre, sei lá, parede. Aí parece que a pretensão do cara era o seguinte, vou fazer o filme definitivo sobre paredes, né? Então assim, eu acho que tem uma época que o cinema brasileiro, e não estou falando que todo filme era assim, mas tinha muito filme que era assim, era pretensioso demais. E aí você tem a prova que isso não funciona, que é o seguinte, pra mim, o filme definitivo sobre favela é Cidade de Deus. Cidade de Deus eu coloco ele fácil, como nos 10 melhores filmes da década passada. Eu lembro que eu fui assistir esse filme, eu tava na redação, e eu não tinha ouvido falar do filme até o dia que eu recebi um texto, que quem colaborava pra revista era o Rubens Evaldo Filho, ele tava em Cannes, e ele falou, como ele falava todo ano, que o Festival de Cannes tava cada vez pior, o repertório tava cada vez pior, e ele falou assim, a única coisa que prestou no festival esse ano foi Cidade de Deus, que foi o melhor filme do festival, e falava lá que era brasileiro e tal, o brasileiro Cidade de Deus, melhor filme do festival, e que não concorreu, você não teria ganhado e tal. Cara, foi meio mágico, eu acabei de ler o texto, deu 20 minutos, eu recebi um e-mail, olha, cabine hoje pra estreia do Cidade de Deus, tal, foi lá foi aqui em São Paulo, né, no Shopping Frei Caneca. Cara, eu tava tranquilo, eu falei, pô, o Rubens acabou de falar que esse é o melhor filme do Festival de Cannes, eu vou ver esse filme. Peguei e fui à noite, pô, foi legal, tava todo o elenco lá, tava o Meirelles, né? Cara, eu não sabia nada sobre o filme, eu só sabia que era um filme que se passava na favela da Cidade de Deus, só isso. Com 15 minutos de filme, eu cheguei à conclusão assim, eu estou vendo o melhor filme do ano. Eu tô contando essa história... Não falou isso. Não, ele falou, mas eu tô contando essa história só pra ver, assim, não é aquele negócio, o filme acaba e você fala, puta, o filme é bom, o filme é maravilhoso. Não, com 15 minutos de filme já tava evidente pra mim, isso aqui é o melhor filme do ano. De tudo que eu vou ver esse ano, esse filme é o melhor, esse filme é muito bom. Então eu acho que ele é, sim, o filme definitivo sobre favela. Agora, por que ele é o filme definitivo sobre favela? Porque a intenção dele nunca foi ser o filme definitivo sobre favela, foi contar uma boa história. Exatamente. A partir do momento que você se concentre em vou contar uma boa história, cara, a sua história com certeza ela vai mais longe do que você imagina, com certeza. Se você conseguir contar uma boa história, ela vai longe. Esse tem que ser o seu objetivo principal, contar uma boa história, e não vou fazer um filme definitivo sobre a sociologia das abelhas explorando a colmeia. Vá pra puta que eu pariu, conta uma história de abelha, só isso. E o lance que eu falei da cultura oriental, como eles estão por aí há mais tempo, eles já exploraram todos esses aspectos da natureza humana. Você tem história japonesa pra tudo. Exatamente. Você tem história chinesa pra tudo. E aí você tem ditado japonês, ditado chinês, você tem poema, você tem haiku, você tem pintura, você tem toda uma arte que já explorou tudo isso. O Brasil, a arte ainda é considerada um negócio de elite. É uma coisa, é besta, mas assim, culturalmente falando, o Brasil tá atrasado. Não tem como. Vai comparar, e assim, quase todo mundo tá atrasado em relação aos orientais. Porque o que a China, a Índia e o Japão têm de cultura, de história, meu amigo, a história, você não consegue ler tudo numa vida. Muita coisa. Não dá. Então, eles já trabalharam... A gente tá falando de 3 mil anos de produção ativa. Né? Ativo. Aí você tem os egípcios, também tem bastante coisa. Que os egípcios, eles deram uma parada. Pisaram no freio. Pisaram no freio. Mas e não só por causa do Império, mas porque ali aquele pedaço era muito. Aquele pedacinho ali no Mediterrâneo, eles era muito povoado, muito ativo. Então, quando o lugar é muito ativo, era um dos hubs do mundo, você acaba criando muita coisa. Então, o que acontece? É meio que sacanagem, e o Brasil vai perder essa briga fácil pra qualquer um, porque a gente é novo, a gente acabou de fazer 500 anos, né? Contra 3 mil dos outros. E, cara, não dá. E assim, 3 mil muito bem vivido
Unidos, com guerras infindáveis, com evoluções infindáveis, com grandes mestres, com artes que foram criadas lá, as artes marciais, explosivos, tantas coisas que foram criadas no Oriente. O Brasil ainda está meio que na fase de rebarba, a gente ainda é uma nação nova. E é uma nação que tem o preconceito. Contra si, eu já fiz esse teste, eu já falei e vou repetir isso toda vez. Eu escrevi um conto chamado A Invasora, o link tá aí no post pra você ver, se você quiser procura na Amazon, custa $1. A Amazon não deixa fazer de graça. Eu publiquei esse conto, foi o meu conto menos comentado, o que gera menos engajamento dos meus leitores. Sabe por causa do tema, não é? É no Brasil, é um conto de fadas, tem folclore, é passado no Brasil colonial. E aí eu fiz esse teste, falei, será que é a grana? Falei, ok, tô cobrando por uma coisa nacional, levantei essa teoria, vou quebrar a teoria. Coloquei no Wattpad, que é uma plataforma gratuita, então se você não quiser pagar $1 na Amazon, você pode ler no Wattpad de graça, o link também tá aí no post, não tem problema. Eu já tive quase umas 600 lidas, que eu não sei o que isso significa, porque a introdução está num arquivo, não sei quantas pessoas leram, então, fazer de conta que 200 pessoas leram. Teve 18 comentários. Teve mais comentário do que na Amazon, porque ele estava de graça, e porque várias pessoas ali do Wattpad escrevem sobre o tema. Mas olha só o que me mostrou, que as pessoas não estão dispostas a pagar ou se engajar nesse assunto. Não estou dizendo que isso é a norma do mercado, estou falando que nesse caso específico, aconteceu isso. Agora, se você compara com O Céu de Lily e A Velha Casa na Colina, que são meus contos claramente passados nos Estados Unidos, eles explodiram. Tem um monte de comentário, eles vendem 3 vezes mais. Então, mas eu acho que a gente pode sim alegar que a gente pode usar, apesar de ser um conjunto universo bem pequeno, a gente ter bem poucos dados, a gente pode alegar que a questão é o tema, porque assim, é o mesmo autor, né, na mesma época, na mesma faixa de tempo, com os mesmos meios de divulgação. Então eu acho que aí foi o tema, né? Agora, é isso que eu fico puto com o negócio de hoje, que é assim, a gente teve o negócio do dia do Halloween, que, tá começando a chegar no Brasil e tal, né? Aí tem aqueles penteiros... Aliás, o Halloween tá começando a chegar no Brasil há uns 15 anos, né? Mas, tipo, ele não tá chegando... Não é um negócio que sempre teve, assim, né? Quando eu era criança, eu tenho 40 anos. Quando eu tinha 10 anos, não tinha Halloween aqui, não tinha nada de Halloween aqui. Justo. Né? Então ele falando, negócio... é um está chegando contínuo, né? Está chegando, tá crescendo e tal, né? Cada ano tem mais. E aí tem aqueles penteiros, não, porque o dia do Saci, você tem que falar do dia do Saci. Então, primeiro, já tem a porra do dia do folclore, tá? Segundo, você fica aí enchendo o saco que é o Saci, não sei o quê. Aí você tem um escritor brasileiro escrevendo um conto de fantasia ambientado no folclore do seu país que você tanto defende, e aí você não consome isso. Então, desculpa, você tá cagando regra em rede social, né, cara? Bom, mas é isso que mais se faz em rede social, né? Você defende a causa, mas aí na hora de colocar algum dinheiro... Porque assim, na boa, se eu pudesse colocar de graça na Amazon, eu colocaria. A Amazon não deixa mais colocar de graça. Então o conto custa o preço mínimo, sim, que é 99 centavos de dólar. Se o dólar tá 4, aí eu já não posso fazer nada. Mas é um problema exclusivo da nossa presidente, não é seu. A culpa não é sua, então, nem da Amazon. São 99 centavos de dólar, que não é nada, sabe? Não. Mas aí é aquela coisa, o cara paga isso num app de um joguinho, sei lá o que, do Angry Birds, mas não vai pagar num livro. E não estou falando de mim. Eu comecei a olhar, tem um monte de contos nacionais na Amazon. Não posso falar sobre a qualidade deles, porque eu não leio muito, mas vários contos a essa faixa de preço. Tem livros, tem romances inteiros a 99 centavos. E você vai lá, tem um review. O cara tá quase em último colocado nas vendas. Eu falo isso porque eu fico vendo esses rankings, porque felizmente eu tô sempre entre terceiro e primeiro, especialmente com os contos. Vende bem, não posso reclamar. Mas os contos passados nos Estados Unidos, o conto brasileiro tá lá embaixo. Então, vamos deixar. O Thiago, você que mandou esse e-mail aí pra gente e tal, cara, fica a sua missão aí, escrever uma história tão boa quanto as que você vê no Japão, que se passa aqui no Brasil. Pode botar Saci, inclusive. E quer uma dica? Pega o tema do Japão, transporta pra cá, porque as temáticas lá estão mais sólidas. E as temáticas do Japão, ou da China, elas vão refletir o indivíduo brasileiro, porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar. E isso é facilmente adaptável. Tem um filme que eu descobri ano passado e me fugiu o nome agora. É um filme japonês chamado Me Fugiram? Me fugiram o nome agora. Tem um filme, eu vou botar o link, eu ponho o link do IMDb aqui no post. A gente coloca o link do IMDb, que realmente eu esqueci o nome. E é um filme que, cara, quando eu descobri, eu falei, eu preciso assistir esse filme, porque eu sou louco por cinema de ação dos anos 70, anos 80. Qual a história? Então, a história é
um samurai interpretado pelo Toshiro Mifune andando pelo oeste americano do lado do Charles Bronson, que é um pistoleiro. Eu falei, cara... é o... Fala aí. Putz... Sol Nascente, Sol, não sei o que lá. Ah, putz, eu adoro esse filme. Quer saber? Esse foi o primeiro filme do Toshiro Mifune que eu vi na vida. Então, e quando eu descobri esse filme... Porque passou na sessão da tarde. Então, Passava na sessão da tarde. Então, quando eu descobri esse filme, eu descobri que só eu não conhecia esse filme. Aí, putz, eu enlouqueci. Eu falei, eu preciso assistir isso. Porque, porra, Toshiro Mifune é um dos meus atores preferidos. Eu, por adorar filme de ação dos anos 70, adoro o Charles Bronson. E assim, o Charles Bronson fazendo um western com o Toshiro Mifune de samurai andando lá no meio. Cara, é meio que tipo, é como se fosse um sonho meu, o filme. Imagina que você tem um samurai no Velho Oeste, puxa a katana e sai matando. Eles estão num trem, cara, é muito louco. Chama Red Sun. Red Sun, isso. Red Sun em inglês, não faço a menor ideia como se chama isso em português. Cara, esse filme é fantástico, mas passava na sessão da tarde. Cara, Thiago, tá aí. O cara pegou um samurai e jogou no oeste americano. Cara, cata um samurai e joga aqui no tempo dos bandeirantes. Faz um conto aí, o samurai que, por favor, como eu tô dando a ideia, a única exigência que eu faço é ele tem que ser a cara do Toshiro Mifune, é um negócio pessoal. Tem que ser a cara do Toshiro Mifune e a gente tem que ser acreditado como as pessoas que deram a ideia pra você. E põe ele lá, saindo no tapa com o Karamuru, sei lá, porra, dá pra fazer. Faz aí. Cara, olha, eu imagino um pega pra capar, chama Sol Vermelho. Sol Vermelho. É super genial. Sol Vermelho. Então... Ele é, desculpa, só pra encerrar, ele é quase que uma legião estrangeira, porque é o Charles Bronson, é o Toshiro Mifune, se eu não me engano, o filme é dirigido por um inglês. É o Terence Young. Que é inglês, que dirigia... É chinês. Que dirigia os filmes do... Ele nasceu na China, ele é família inglesa, mas é aqueles expatriados. Sei. Que ele dirigiu filmes do 007. Ele dirigiu Dr. No, porra. Cara, você tem a Ursula Andress. Linda de morrer. O Alain Delon e a Cappuccini. O Alain Delon não, só isso, dos principais. A Ursula Andress, ela é suíça. O Alain Delon é francês. E a Cappuccini, eu acho que ela era francesa. Isso, é francesa. Então assim, cara, você tem 2 franceses, uma suíça, o Charles Bronson, Toshiro Mifune fazendo um samurai. Tudo isso dirigido por um inglês que nasceu na China e é um western. Cara, Sol Vermelho é a prova viva de que dá. O que você pensar, dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra adaptar. Exato, e acho que nesse bom tom a gente pode fechar esse programa dizendo a seguinte coisa: as histórias, elas são boas, essas histórias japonesas, chinesas, indianas, elas são boas porque elas refletem o que a gente sente. O ser humano continua sentindo a mesma coisa que sentia na década de 50. Isso. A gente ainda se apaixona, a gente ainda sofre, a gente ainda tem medo de morrer, a gente ainda quer ir pro espaço, a gente ainda quer encontrar paz. Então, esses temas, eles estão por aí. O que eu vejo de grande problema para nossa criação, especialmente ao novo autor, e é o novo autor que tem que resolver o problema. Tem que ver o Brasil ou as nossas realizações com outros olhos. A gente tem que ver que a gente também pode fazer tudo isso. A gente tem que parar de achar que é proibido para o brasileiro ter ficção científica. A gente tem que parar de achar que é proibido para o brasileiro falar de guerra, que é proibido para o brasileiro falar de inovação, sabe? Que outro dia eu ouvi, mas você está querendo um cientista brasileiro que vai descobrir a viagem de dobra. Por que não? Por que não, né? Por que tem que ser só americano? Não cabe. Então cria um universo que cabe. Na hora que a gente parar, a gente se limita, sabe? Os japoneses, eu acredito que aquela questão da honra deles, eles se levam muito a sério. O japonês se leva muito a sério. Mas por se levar muito a sério, ele pensa mais nele mesmo. E ele valoriza muito mais o que ele faz. E aí sai de longe, fica longe de toda aquela coisa do americano orgulhoso e não sei o quê. Mas falta orgulho. Na hora que a gente se orgulhar das coisas que a gente faz, a gente vai ver que as histórias vão começar a surgir. Então, se eu vou escrever aí uma história sobre um samurai lutando contra os índios, cara, ou então um samurai que chega no Brasil para contratado, sei lá por quem, para lutar contra os índios, e ele descobre que os índios precisam da ajuda dele. Olha, é o Último Samurai, do Edward Zwick com Tom Cruise. Um americano que vai lá matar samurai e acaba lutando pelos samurais. Mas eu acho que isso é... essa história. Eu acho que isso é um pouco o negócio que você falou do orgulho. Eu acho que isso é um pouco a gente pensar no orgulho do americano, né? Que era o que você estava usando como exemplo aí do cientista e tal. Eu acho que isso é um pouco do Tostines vende mais porque tá sempre fresquinho, ou tá sempre fresquinho porque vende mais. Porque assim, as histórias deles refletem o orgulho que o povo sente de si mesmo,
ou o povo sente esse orgulho de si mesmo por causa das histórias que eles contam, né? Eu acho que um puxa o outro, Puxa, só que cigarro aí... e cerveja, um puxa o outro. Só que aí é um pouco mais próximo, é um pouco mais fácil você pensar que as histórias começaram a puxar. Porque essas histórias, elas surgem de momentos de necessidade. Então, se você parar para pensar, esses países estão constantemente em guerra. O Japão teve uma guerra civil que durou décadas, depois teve mais um monte de guerra com a China, guerra com o meio mundo. Os Estados Unidos lutam desde o começo. Sim. Eles tiveram que chegar aqui e abrir caminho à bala. Então, quando você tem essa situação de conflito constante, você precisa ter esse orgulho nacional, você precisa validar o que você está fazendo, porque atrocidades gigantes foram feitas. Sim. Né? Raças inteiras foram eliminadas para que essas histórias se justificassem. Então, isso também serve para esconder muita barbárie. É ruim você pensar nesse sentido? mas foi daí que surgiu. Então, o orgulho americano vem do fato de estamos fazendo isso porque nós temos direito. Assim como a Bíblia justifica tudo que acontece no Oriente Médio, de certo modo, porque foi a terra prometida. Sim. Deus prometeu, então a gente pode passar a faca em quem tiver na frente que nós estamos certo. Né? Então existe essa coisa da justificativa e o entretenimento, a cultura, ela serve para reforçar isso. Não que a gente tenha que fazer pela razão errada, mas é daí que vem tudo isso. Né? Uma grande balada inglesa sobre uma luta na Idade Média tinha uma carnificina por trás, sabe? Todo mundo adora, né? O Coração Valente não é fantástico? Mas morreu muita gente naquele período ali, né? Que justifica aquela história. O filme é legal, né? Aquele sentimento escocês, todo mundo quer ser William Wallace, mas morreu muita gente. Então, dos dois lados, né? Dos dois lados. Então, muito mais na Escócia, né? Então, o grande ponto é a gente ver como esses escritores, como a cultura dessas épocas lidou com esse problema. No nosso caso, a gente está com essa crise gigantesca, como é que a gente vai tratar isso? A gente só vai ficar falando da crise? Ficar só jogando na cara a crise em si? Ou a gente vai ver essa crise como um momento de superação, como um momento que gerou alguma outra coisa, que criou um novo sentimento nacional? Eu falei, quando rolou aquele monte de protesto, aquelas coisas todas, enquanto a gente não tiver um movimento cultural que dê base para aquilo vai ser só um bando de gente na rua ou enchendo o saco no Twitter. Sim. Porque foi isso que foi. Não abriu o olho, sabe? O gigante acordou, mas estava bêbado e voltou a dormir. Que eu ouvi alguém falando. Porque se você não tem cultura para dar base, se a cultura não continua esse movimento, a gente esquece. E vai ser sempre pautado pelo problema da semana seguinte. Até hoje, a gente discute Hamlet. Sabe? Até hoje a gente fala de Rashomon, a gente fala de Han. Sabe? A gente sempre vai falar sobre a construção da muralha da China. A gente sempre vai falar da invasão dos mongóis. Por quê? Porque as coisas aconteceram, foram registradas de forma grandiosa. Aí é um achismo, minha visão, que o brasileiro acha que nada que a gente faz vale a pena. Eu não sei se eu colocaria no nada, mas assim, eu não sei se eu colocaria 100%, mas assim, mas o raciocínio em si eu concordo. O nosso complexo de vira-lata está muito enraizado aqui ainda. Tá muito. Então, assim, mude você mesmo. Faz uma coisa. Bota um samurai aqui. Leva um índio brasileiro pra Inglaterra. Pra Inglaterra, pro Japão, pra Estados Unidos do século XVI, leva. Né? Que nem na Invasora, eu trouxe uma fada pro Brasil, né? E aí? Tirei a fada daquele mundo europeu, daquela coisa toda, trouxe pra cá e vi o que acontecia. Eu fiz basicamente isso. Tanto que a história chama Invasora porque ela tá invadindo aqui, ela não pertence. Por quê? É a troca de culturas. A gente olha só pra nossa. Eu acho que esse é o problema. A gente olha só pra nossa, a gente não olha pro que vem de fora. Não, a gente olha só pra nossa e daí quando a gente tem que olhar pra nossa, a gente despreza, né? É meio contraditório isso. Pois é. Então, acho que é isso. Vamos encerrar agora mais uma edição do Gente que Escreve. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima e lembrem-se, o que a gente aprendeu hoje, que não pode ser esquecido, menos é verbo e não vareia. Não vareia. Tchau, um abraço. Tchau, até mais.